sou a professora Rosemary Maurici da Silva, do Departamento de Clínica Médica e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordeno o estudo denominado Follow COVID-19 Cohort Study, que avalia os pacientes portadores de COVID até 3 anos após o seu diagnóstico. Nós vamos falar um pouco sobre os aspectos diagnósticos da COVID-19. Em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, foram diagnosticados vários casos de pneumonia, que até aquele momento era uma pneumonia de causa desconhecida. Em janeiro de 2020, foi identificado o agente causador desta pneumonia, um novo coronavírus, que foi denominado SARS-CoV-2. Em 11 de fevereiro de 2020, a doença causada pelo SARS-CoV-2 foi denominada pela Organização Mundial da Saúde como COVID-19 e as suas formas de transmissão foram identificadas, quer sejam através da fala, do espirro, da tosse e do contato com pessoas portadoras do vírus. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia causada pelo novo coronavírus. Essa doença é causada por um novo vírus que, após causar a infecção, ele escapa da resposta imunológica inata do indivíduo, causa morte celular com a liberação de partículas virais e outras substâncias. Estas vão recrutar mais células imunes, haverá formação de complexos imunes e, consequentemente, um dano tecidual. Esse dano tecidual é responsável pela presença de sinais e sintomas, que são a pneumonia, a síndrome respiratória aguda grave, a tempestade de citocinas, que causa um processo inflamatório muito importante, a encefalopatia, doenças cardiovasculares e infecções bacterianas secundárias, que podem evoluir com a recuperação do indivíduo ou com óbito. A incubação dura de 3 a 14 dias e o início da doença invariavelmente ocorre com tosse e febre, que pode evoluir para falta de ar ou dispneia e síndrome respiratória aguda grave em até 20% dos casos. Doença respiratória com necessidade de oxigênio suplementar é identificada em 14% dos casos e 5% deles evoluem com necessidade de ventilação mecânica. O índice caso-fatalidade desta doença é de 2,3%, principalmente indivíduos acima de 80 anos e que foram submetidos à ventilação mecânica. Os fatores de risco para a doença que conferem um pior prognóstico e um maior índice de letalidade são a idade avançada, a obesidade, a imunossupressão e a presença de doenças crônicas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica e tumores. 17,9% dos indivíduos podem cursar com a infecção sem sintomas, e essa doença, na maioria das vezes, se resolve até mesmo sem o indivíduo saber que a teve. Alguns evoluem com sintomas não específicos e também caminham invariavelmente para a resolução. Naqueles pacientes que iniciam com sintomas leves ou sintomas graves, pode ocorrer a evolução para a resolução ou para o óbito. O diagnóstico da doença é feito por intermédio do quadro clínico, de exames moleculares e ou sorológicos e por exames de imagem. Os sinais e sintomas mais comuns são a febre e a dor de garganta, que ocorre em 99% dos casos. A tosse aparece de 59% a 82%. Também podem estar presentes a astenia, ou fraqueza, a anorexia ou perda de apetite,
a mialgia, que é uma dor muscular generalizada, a dispneia ou falta de ar, que é um sintoma de alarme, a presença de expectoração ou catarro, principalmente quando ocorre infecção secundária por bactérias, a presença de anosmia, ou seja, a perda do olfato, ou ageusia, a perda do paladar, que pode acometer 80% dos indivíduos, e em 15% a presença de diarreia, náusea e vômitos. A doença pode ser classificada de leve a crítica. Na doença leve a moderada, o quadro clínico é de um resfriado, de uma síndrome gripal ou de uma pneumonia leve. Não há necessidade de oxigenoterapia ou internação hospitalar e 80% dos casos sintomáticos cursam com esse tipo de gravidade. No caso de doença grave, ocorre necessidade de pneumonia, necessidade de hospitalização por causa da pneumonia, hipoxemia, que é a queda do oxigênio no sangue arterial, que fica abaixo de 93%, taquipneia, ou seja, o aumento da frequência respiratória, e a doença grave ocorre aproximadamente em 15% dos casos. Na doença crítica, ocorre falência respiratória com necessidade de ventilação mecânica. Pode ocorrer choque séptico, disfunção múltipla de órgãos, e isso ocorre em 5% dos casos. A mortalidade na doença crítica pode alcançar 50%. Existe, além do comprometimento pulmonar, um comprometimento sistêmico, ou seja, de outros órgãos, aparelhos e sistemas. As partículas virais foram detectadas no tecido cardíaco e também provocam inflamação que pode promover uma alteração cardiovascular, como estado de hipercoagulabilidade, uma instabilidade plaquetária e uma inflamação do miocárdio. Ocorre elevação de biomarcadores cardíacos que podem ser de etiologia isquêmica e não isquêmica, e também podem ocorrer arritmias, tromboembolismo venoso e arterial, choque cardiogênico e, inclusive, parada cardiorrespiratória. A recuperação dos pacientes pode variar de 2 semanas para casos leves até 3 a 6 semanas para os quadros graves da doença. Estão presentes anormalidades sanguíneas, como, por exemplo, o aumento de neutrófilos, de dedímero, de proteína C reativa, que são marcadores inflamatórios, aumento de enzimas hepáticas, de creatinina e de troponina. Ocorre ainda diminuição de linfócitos, plaquetas e albumina. A tomografia computadorizada é o exame de escolha para fazer a detecção precoce da pneumonia causada pelo SARS-CoV-2. Apresenta 97% de sensibilidade para o diagnóstico de Covid-19. Opacidades em vidro fosco com distribuição periférica e subpleural são os achados mais comuns. E esses achados eles podem mudar ao longo do tempo com apresentações radiológicas diferentes de acordo com a fase da doença e a gravidade da infecção. O diagnóstico laboratorial pode ser feito pela detecção direta do vírus por intermédio de testes moleculares ou pela presença de anticorpos contra o vírus, pela presença de positividade nos testes sorológicos. Então, testes moleculares e testes sorológicos são complementares no diagnóstico e podem ser feitos em secreção nasal, no sangue, no escarro e no lavado broncoalveolar. A partir do início dos sintomas está indicada a coleta da amostra e o resultado serve amplamente para as medidas de controle de infecção, permitindo que aquele indivíduo infectado fique isolado e diminuindo a possibilidade de contaminação dos demais. Existem falso negativos e falso positivos no diagnóstico por intermédio de testes. O vírus pode ser detectado às vezes em algumas amostras e não ser detectado em outras.
Alguns fatores podem contribuir para isso, como a coleta mal feita do escarro, um escarro não homogêneo, a contaminação do ambiente, estágios muito precoces da infecção quando é coletado o exame, um armazenamento inadequado das amostras ou kits diagnósticos inadequados. Então, o teste molecular se configura no padrão áureo para o diagnóstico, mas, mesmo que ele seja negativo, ele não afasta o diagnóstico da doença. Então, nestes casos, está indicado repetir e ou realizar o teste sorológico a partir da segunda semana de sintomas. Os testes sorológicos têm maior sensibilidade após 7 a 9 dias do início da sintomatologia e podem ser negativos no início da doença. Então, a interpretação destes testes depende do conhecimento da data de início dos sintomas e há uma janela de oportunidade de diagnóstico, tanto por exames moleculares quanto por exames sorológicos. Então, o conhecimento do início da sintomatologia ou do contato com alguém portador da doença é muito importante para que nós possamos eleger o melhor teste e interpretar o seu resultado à luz da evolução da doença. Em relação ao estudo que eu coordeno, que é o Follow COVID-19 Cohort Study, ele é desenvolvido no Hospital Universitário, no NUPAIVA, que é o Núcleo de Pesquisa em Asma e Inflamação das Vias Aéreas. O telefone de contato é 32347711. Nós estamos acompanhando ou seguindo os pacientes que foram acometidos pela Covid-19, nas suas formas leve, moderada ou grave. Esses pacientes vêm à consulta no hospital universitário, no núcleo de pesquisa, e são acompanhados ao longo dos anos, tendo como objetivo a avaliação de possíveis repercussões respiratórias causadas pela Covid, sequelas respiratórias causadas pela doença. Se você tem interesse em participar do estudo, ligue para o telefone 32347711, que nós teremos prazer de atendê-lo. Muito obrigada.